Bom dia, meus irmãos. Você já se sentiu, como se estivesse vivendo em meio a um caos? Não sei se é só eu, mas talvez você tenha sentido a sensação de olhar à sua volta, ver o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente está inserido e ter essa sensação, Estamos vivendo em meio a um caos. São valores trocados, é a justiça sendo tomada como a injustiça sendo tomada como justiça, é a morte sendo celebrada no lugar da vida, é a promiscuidade sendo buscada como algo desejável e bom, E aí a gente vendo tudo isso parece que o mundo está uma bagunça. E de fato está, Porque isso começou lá em Gênesis 3, quando decidimos viver longe de Deus, segundo a nossa própria sabedoria, os nossos próprios desejos, e aí a gente se enfiou nesse caos por conta do pecado. Mas o duro de notar essa realidade é que muitas vezes nós vamos sentir em nosso coração, a nossa vida, quando olhamos para o futuro, grandes incertezas. Muitas vezes podemos até nos tornarmos ansiosos. E dessa forma a gente fica até abatido, a gente às vezes fica e vive como se nós não tivéssemos esperança. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, para que nós tivéssemos um pouquinho de esperança a partir da palavra, é Abacuque 3, a partir do versículo 17, que diz assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque ele estava vivendo em momentos talvez meio parecidos com os nossos. Ele vivia uma sociedade decadente economicamente, decadente socialmente, decadente moralmente, decadente religiosamente. Ele estava vivendo em meio a um caos. E para agravar essa situação, Abacuque sabia que a manifestação da ira de Deus, da disciplina de Deus, era algo iminente, estava à porta. E ele sabia que essa disciplina, por conta da desobediência de Judá, ia ser algo de fato arrasador. Se tinha alguém que ao olhar à sua volta e poderia encontrar-se desespero, uma situação de desesperança, seria Abacuque. Mas é justamente ao contrário o que a gente encontra aqui no nosso texto, nos versículos 17 e 18. O profeta nos diz que mesmo ele vivenciando, experimentando uma grande tragédia, ainda assim ele teria razão suficiente para ele estar alegre, para ele estar contente. Abacuque sabia que Judá ia enfrentar uma grande calamidade. Os babilônios iriam invadir Judá e eles iam ser arrasadores, a escassez de fato ia se fazer presente no meio do povo. Mas ele tinha alguém em quem ele podia se satisfazer, e ele podia se satisfazer, ele podia estar alegre e contente no Deus da sua salvação. É interessante a gente olhar para essa afirmação de Abacuque, que ainda assim ele se exultaria no Senhor, se alegraria no Deus da salvação dele, porque ele reconhece duas coisas importantes aqui, pelo menos. Uma delas é a sua condição miserável. Nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus. E qualquer coisa que a gente receba que seja diferente dessa manifestação da justiça de Deus, da ira de Deus sobre nós, certamente é graça e misericórdia. Abacuque ele reconhece a vida como uma dádiva de Deus, mesmo em meio a uma tragédia. Mas, sobretudo, ele vê motivo de alegria
na solução dessa situação aterradora, no seu maior problema, que é o pecado. Né? O profeta, ele se alegrava no Deus da salvação dele. Né? Ele tinha um Salvador, alguém que resolveu o principal dos seus problemas. Não tem mais o que se preocupar, se o principal problema está resolvido, certamente ele tem poder para resolver todos os outros. Né? Abacuque também reconhece que o caos em que ele estava inserido não era o fim. Né? Havia ainda esperança. Né? O profeta se alegra no Deus da sua salvação. Ou seja, há algo além daquilo que eu estou vivendo agora. Há promessas que ainda precisam ser cumpridas. Há um futuro a ser desfrutado, há uma eternidade a ser adentrada. Né? E os sofrimentos que a gente vive agora, que Abacuque viveu naquele momento, certamente não tem como comparar eles, né, com a glória que há de vir. Portanto, meu querido irmão, amigo que está participando desse momento devocional comigo, para que a gente tenha esperança hoje, que a gente possa se lembrar, né, que nós temos um Deus extremamente poderoso, que está no controle de todas as coisas. E ainda que uma grande tragédia nos cerque, uma grande crise sobrevenha sobre nós, a gente tem um grande motivo para nos alegrar, uma grande pessoa para nos alegrarmos, né? Nos alegrarmos em Deus, no Deus da nossa salvação, né? Porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia e temos provado isso a todo instante, independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Que Deus te abençoe no dia de hoje, meu irmão.